Oi, pessoal. Essa semana, nós, aqui nos projetos do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, discutimos muito sobre a questão de racismo. E quando a gente falou de racismo, nós falamos sobre as questões da escravidão, né, das pessoas que foram trazidas para o Brasil para serem escravizadas, das suas profissões que tinham no país de origem e de como foram tratadas durante muitos anos aqui no Brasil, muitos séculos, né? E também depois que foram abolidas, como suas vidas funcionaram. E aí agora, hoje é o dia 13 de maio, hoje é o dia em que se, de certa forma, comemora a abolição da escravatura. O movimento de abolição, ele foi um movimento de muitos e muitos anos. Muitas pessoas lutaram para que a abolição fosse realizada, né? E ela já tinha sido, inclusive, aprovada no Senado. E nesse dia 13 de maio, ela foi assinada, então, pela princesa regente, que era a princesa Isabel. A primeira atitude dos escravizados da época, né, e das pessoas que lutavam contra a escravidão foi comemorar. Mas e depois? Depois, tanto as pessoas que eram proprietárias de escravos entraram num processo muito grande de luta para conseguirem serem indenizados, ficaram muito revoltados com a situação da escravidão ter sido abolida, e também os escravos, né, libertos agora, homens livres, mulheres livres, né, eles não tinham o que fazer, não tinham para onde ir, não tinham terras, não tinham trabalho, não tinham estudos, foram impedidos de estudar durante toda a sua vida, então eles não tinham como viver sem as condições adequadas que deveriam ter sido pensadas junto com o processo de libertação. Então, hoje, a gente vê muitas situações de desigualdade social, né, de favelização, a própria imigração, né, muitos saíram de fazendas, foram para outras, e a manutenção do trabalho escravo até hoje em virtude desse processo. Quando a gente luta por um processo, a gente não pode lutar por ele isoladamente, né? Muitas vezes a gente fala aqui sobre moradia, sobre a luta pela moradia, e aí a gente pensa assim, só moradia? Não, ela precisa de transporte, ela precisa de educação, precisa de saúde, tudo isso tem que estar vindo junto. E no caso da libertação dos escravos, foi pensada na libertação e pronto. E o restante? E a reparação histórica? Essas pessoas, elas foram impedidas de terem suas vidas conforme desejavam durante muito tempo. E mais uma questão, aqueles e aquelas que que depois de libertos, não se rendiam a continuarem trabalhando por comida e teto, eram chamados de vagabundos, viviam pelas ruas, eram inclusive taxados como bandidos da época. Então a gente precisa pensar em todos esses processos. E nós, aqui do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, convidamos você a fazer uma leitura de várias fontes diferentes para entender melhor esse processo e para entender por que nós, dos direitos humanos, lutamos tanto por uma reparação histórica, defendemos cotas, defendemos que o racismo seja punido sim pela força da lei, porque de certa forma essa libertação ela ainda não aconteceu. Ela é gradativa, depende de todas e todos nós, né, que tenhamos condições de dar aos negros e negras o poder de fala, a representatividade, mas que nós, brancos privilegiados, sejamos sempre solidários nessa luta e estejamos lado a lado para que essa questão do racismo, a igualdade social e a reparação histórica se torne realidade. Um abraço e fica aí o nosso recado para que vocês consultem várias fontes. Vamos colocar aqui embaixo do vídeo também algumas fontes para serem consultadas com relação a essa discussão. Um abraço e até logo.